Senhora Roberta, seja muito bem-vinda, senhora Roberta. Muito obrigada, gente. Que prazer falar com vocês dois ao mesmo tempo, né? Prazer todo nosso. Eu Se apresenta tava. um pouquinho pro pessoal. Vamos lá, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Beta Franco, do perfil Vida Simples Low Carb. Quem ainda não conhece um pouquinho da minha história, eu também tenho uma história de emagrecimento, né? Dentro desse Eu estilo de vi sua vida. foto hoje com o Lucas, eu fiquei, caramba! Que diferença! Você viu? Vi. Diferença, Muita, né? diferença sua e do Lucas, né? Só que você era pro lado e o Lucas, a diferença veio pra cima, né? Ele tá Pois enorme. é, Henrique, você vê. E assim, a diferença não é só no peso, né? A mudança, uma mudança completa que a gente acaba tendo na nossa vida, né? A gente acaba entrando numa filosofia de vida totalmente diferente, numa mudança de mentalidade, né? E outra que, quando a gente se olha, comparando as fotos de antes e depois, a gente vê que a gente rejuvenesce também, né? A Verdade. transformação, nossa, é absurda, assim. Eu olho e falo, gente, parece que eu era mais velha do que agora. Porque é fato, a gente realmente começa a se nutrir melhor e isso se reflete na nossa aparência também, né? E, enfim, em 2018 eu entrei comecei a fazer low carb. Assim, eu não me lembro exatamente, né, quanto foi de peso que eu estava na época, porque eu não tinha muito hábito de me pesar, mas foram mais ou menos uns 17 quilos que eu eliminei e venho Caramba. mantendo até hoje. Muito peso, hein? Venho Muito mantendo peso. E bastante. você começou você começou a trabalhar nessa área, né, Beta? Você tem experiência em que área, Beta, antes de você começar com essa área de low carb e tal? Nada a ver com low carb, na verdade. A minha formação acadêmica é em publicidade e propaganda, né? E eu Hum, atuava na área administrativa, eu era gestora, trabalhava como gestora de equipes, assim, de representantes de vendas, enfim, né, no meio corporativo mesmo. E depois, quando eu tive o Lucas, eu parei de atuar, né, na área corporativa. Fiz um curso de personal organizer, que foi uma área que me interessou muito. E aí eu comecei a atuar mais voltada para essa parte de organização da nossa rotina, a rotina doméstica, enfim, né? Que era o contexto que eu estava inserida naquele momento, né? Mais mãe, dona de casa. E aí eu fiz entendi. uma especialização como personal organizer. E quando eu Legal. entrei na low carb, eu vi essa oportunidade de juntar as duas coisas, né? Tanto low Muito carb legal. quanto a Muito organização. legal. Muito legal. E dentro dessa questão de organização é um ponto muito importante, né? Porque a gente sabe que para fazer uma dieta legal tem que ter uma boa logística, né? Uhum, verdade, com certeza. A gente tem que ter um planejamento mínimo, né? E a gente precisa, sim, saber ter uma semana, pelo menos, organizada. Os próximos dias a gente tem que ter um certo planejamento, porque a gente precisa ter uma geladeira abastecida, uma despensa, né? Enfim, para a gente conseguir se Especialmente, manter. especialmente nesse mundo que a gente vive, né? Que a gente vive num mundo, eu estava conversando agora com a Bise, com o André Burgos, né? E a gente vive num mundo obesogênico, né? Eu escrevi um post, né, ontem, né? Foi um post que eu escrevi e falei sobre entropia e sobre perda de peso e manutenção. Entropia é a tendência de... Todo o universo tem uma tendência ao caos, né? Ou seja, a desordem. O estado natural do universo é desordem. Para alguma coisa se manter organizado, a gente precisa injetar energia, que é o que nós fazemos. Nós, seres vivos, a gente consegue se manter organizado de forma distinta do ambiente, porque a gente está o tempo todo absorvendo energia do universo. Aí a gente usa para se organizar. E aí, com isso, a gente desorganiza o universo. Né? A tendência é sempre essa. E assim, se a gente trouxer essa reflexão para a situação do peso, o que é que a gente tem? A gente tem, por conta da facilidade que nós temos hoje, infelizmente, a tendência é ficar gordo, a tendência é ficar doente, a tendência é você piorar de saúde. Né? A entropia nos Uhum, leva para esse rumo. Por quê? Porque é muito mais fácil você comer
comida doce, você comer óleo vegetal, você comer ultraprocessado, é muito mais fácil do que você ficar tentando se controlar. Você tem que injetar energia, né? Você vê, o Eurípides, por exemplo. O Eurípides deu uma relaxada um pouquinho por conta da dengue, parou a atividade física, pum, engordou, né? Então agora, para perder o peso, ou seja, para se organizar, ele precisa injetar energia, né? Então Verdade. e assim, parte dessa energia a ser injetada é a logística, né? Se você não tiver uma logística legal, o negócio complica. Eu acredito em duas coisas principais. A primeira é a mudança de mentalidade mesmo, né? Porque se a gente continuar agindo no modo automático, a gente vai ir para o lado mais fácil mesmo, né? Esse da facilidade que a gente tem hoje da modernidade, né? Dos supermercados, do fast food, do delivery. A gente vai para esse lado. Sim, então a gente precisa mudar a mentalidade, porém entender que nada disso precisa ser algo extremamente complicado, né? Porque a gente vem sempre daquela mentalidade da dieta, que dieta tem que ser algo cheio de protocolos, super difícil de fazer, super difícil de aplicar, e restritivo, sofrido. Então, essa mentalidade que eu costumo trazer, de que é algo muito fácil de fazer, muito simples, basta a gente querer mudar essa mentalidade e sair dessa zona de conforto que a gente vive hoje, né? Exatamente. Mudar um pouquinho e fazer o mínimo, né, necessário para que tudo aconteça, né? Assumir um compromisso, enfim. Essa a mudança. E, Beta, pensando no que você está falando, eu já escutei muito, até de pacientes, tudo. Inclusive, eu compartilho pacientes com você, para você ajudar no pontapé inicial, vamos falar assim. Mas muito obrigada. É caro fazer dieta low carb. Como é que eu faço? Aquele tanto de receitinha. O que você fala para esse pessoal? Pois é, eu digo assim, receitinha como se fosse um suporte nosso, não é a base da nossa alimentação, né? Da mesma forma que a gente não sobrevive comendo... Não, a gente sobrevive, né? Nós não devemos basear nossa alimentação em pão, em bolo, né? Em biscoito. Mesmo quando as receitas são low carb, a gente também é da mesma forma, nada vai mudar. Não é porque é low carb que a gente vai ficar se empanturrando de receita. O que nós vamos fazer? Basear nossa alimentação em comida e as receitas vão ser complementos para aquele momento especial, para o seu fim de semana, né? Para você reunir sua família, comer um prato diferente no fim de semana, ou quando está com vontade de um docinho, enfim, coisas desse gênero. Não que a gente vai comer receita o tempo inteiro. Claro. A gente vai ter uma moderação nesse sentido também, né? Então, isso não vai tornar a dieta, né, o estilo de vida mais difícil, porque você vai ter que ficar se matando de fazer receita o tempo inteiro. Não, você vai pelo básico e a receita é só um plus ali no seu dia a dia, né? É só um incremento, vamos dizer. Se você quiser, porque não é obrigatório também, né? Não é algo obrigatório, só se você quiser e gostar de fazer receitas. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Chama a Michelle aí para conversa. Michelle Delicodelli, ela tá aí. Ah, ela tá aí, que legal. Cadê? Tá aqui, vamos sim. Aqui não tem, rapaz, aqui não tem negócio de protocolo, não. Aqui é todo mundo amigo, tudo em casa. A Beta, ela fez parte da primeira jornada, né, Beta? Conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência na primeira. Oi! Oi! A Michelle chegou aí. Deixa a Michelle dizer oi ali. Michelle, tudo bem, gente? Pois é. Eu tô sempre... Né? Eu tô aqui enchendo de comentário. Que legal. Oi, Mi. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá, vou falar um pouquinho como foi a experiência na primeira jornada. Nossa, foi incrível. Foi assim, eu disse até isso para o Henrique, porque eu praticamente fechei as palestras, né? Eu fui a penúltima pessoa a se apresentar. Então foi assim, meu Deus do céu, meu coração estava na boca, né? Porque imagina o peso da responsabilidade que foi praticamente encerrar o evento depois de ter todas aquelas feras se apresentando, né? Sim. A ansiedade é milhão, mas enfim, foi muito bacana a experiência, porque as pessoas realmente gostaram muito, né, e deram um feedback muito positivo, e eu falei justamente dessas questões da simplicidade na alimentação, né, e como a gente sabe aí, a jornada 1, quem quiser vai poder adquirir junto com a jornada 2, né, Henrique?
Exatamente. Então, Tem um combo, né? ali naquela palestra eu entrei bastante nesses detalhes sobre a organização da alimentação, sobre a simplicidade na nossa rotina alimentar e como que a gente vai praticar isso, colocar isso em prática de uma forma bem simplificada, bem possível e sustentável para a gente conseguir manter como um estilo de vida para o resto da vida mesmo, né? Legal. Então, foi uma palestra que eu gostei muito de fazer e que eu consegui transmitir bastante dessa minha dessa minha abordagem mesmo, como eu gosto de passar para as pessoas, que não precisa ser nada do outro mundo. A gente consegue praticar da forma mais simples possível a low carb. Sim. Eu não sei de onde é que vem, sabe, Beta, essa história de que as coisas precisam ser sofridas e complexas para funcionar. Não tem, né? Parece que tem algo assim que não sei de onde é que as pessoas tiram isso, né? Que não, tem que ser, o quebra-cabeça não pode ser aquele quebra-cabeça de 9 peças que é feito para criança. Tem que ser aquele de 5.000 peças. Senão não dá certo. Né? Eu acredito que no universo da dieta. Tem que ser complicado. No universo da dieta ainda tem isso, né? Tem. Regime mesmo, né? Porque até mesmo porque quando a gente sai do consultório do nutricionista, a gente sai com uma coisa complicada de lá, né? Então é difícil acreditar que pode ser. A Michelle tá aqui para dizer que ela tá fora totalmente desse, né? Ela já tá totalmente fora. O Henrique vai atuar também, já atua, na verdade, Michelle, né? Você complica a vida dos seus clientes, Michelle? Não, o que acontece? Eu prego muito isso, simples que funciona. Assim, desde que eu comecei a falar, eu sempre falo, gente, o simples funciona. Até mesmo porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu não gosto, por exemplo, quando a gente fala de dieta, as pessoas, elas não querem seguir, porque que elas vão pensar? Eu vou ter que ir lá, vou preparar um monte de coisa, eu vou ter que organizar. E a gente sabe que a vida de hoje é muito corrida, tem muita, né, muita coisa. Quando você coloca uma coisa muito elaborada, um cardápio muito elaborado, aquele prato todo colorido, com os preparos das mais diversas formas, a pessoa, ela já fica com preguiça. Eu já fico com preguiça. Eu não faço isso no meu dia a dia. É tanto que eu falo, gente, eu sou nutricionista, eu não sou chefe. Se você quer prato elaborado, você tem que seguir pessoas que são chefe. Aqui eu te ensino a comer comida da forma mais simples que funciona. E você vai ter o resultado da mesma forma. Que nem a Beta falou da receita. A receita é para você fazer num fim de semana. Uma coisa mais elaborada, uma carne assada com legumes né? No dia a dia tem que ser prático. De comunhão da família, né? Junta Exatamente. filho, junta marido, vamos todo mundo cozinhar junto. Então eu falo assim, esquece de ficar horas na cozinha. Não tem isso. Ah, mas eu não preciso variar? Varia na semana. Você vai na feira no domingo, compra um legume de um jeito. Na semana inteira você come esses legumes. No outro domingo você compra outro legumes e prepara aquele legumes a semana inteira também. Facilita a vida, né? Porque quando a gente fica tentando complicar, eu falo, a pessoa não segue. E isso que você falou da questão do porquê que as pessoas complicam, as pessoas gostam de complicar, por quê? Porque elas não entenderam que elas têm que parar de pensar em substituição. Eu não tenho que substituir o pão por outro pão. Eu não tenho que substituir o bolo por outro bolo. Elas não entendem que quando elas atingem um peso ideal, quando elas entendem o que é comida de verdade, quando elas aprendem a fazer escolha, elas podem comer até mesmo o pão, que não é saudável, o pão normal. Então, as pessoas gostam, de modo geral, em dificultar tudo, né? Elas gostam de dificultar mesmo a vida, não é simplificar. Você falou uma coisa. Isso que você falou. Ah, pode falar, Beta, pode falar. Fica à vontade. Não, eu só ia fazer um comentário aqui sobre o que ela falou de você comprar o mesmo vegetal e comer a semana inteira. Eu nem posto mais minhas refeições porque elas são tão chatas, elas são sempre iguais. As minhas. Mas você só come. Olha, você só come isso, você come ovo com carne moída a semana inteira. Essa semana não é? eu todinha. Essa semana ontem carne, depois carne e com repolho. Carne com repolho, carne com repolho. É a mesma coisa. Ovo cozido, frito. A variação assim, o ovo é cozido, frito, mexido, a carne é moída de panela e bife. Pronto, mudou só. Vocês ainda variam muito. A minha carne é só na airfryer e acabou. Não. Quando eu tava na carnívora, era só isso também. Eu falo, gente, aqui é assim, ó, taco na airfryer e tá pronto. Enquanto tá lá, ó, eu tô fazendo outra coisa. Exatamente. É prático. Mas eu até costumo.
tem uma coisa interessante, sabe? Que é essa questão que as pessoas têm, que colocaram, incluíram, incutiram na cabeça das pessoas, de que a dieta precisa ser variada. Sim. Né? Uhum. De que você precisa comer o arco-íris. Uhum. Né? Tem até um livro de um médico da época da empresa que eu trabalhava como representante, que o nome do livro é Qual a Cor da Sua Dieta? E que ele fala lá que você precisa comer todas as cores do arco-íris, e, sabe? E essa noção de que as pessoas têm de que a dieta é obrigatória de ser variada, é uma noção que não se sustenta do ponto de vista evolutivo. Não. Né? Por quê? Porque os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles não tinham uma dieta variada. Eles, na realidade, eles tinham uma dieta que variava entre ter o que comer e não ter o que comer. Exatamente. Né? Você não tem uma você vai para floresta, você vai para a selva, você não tem uma quantidade enorme de frutos diferentes para comer, uma quantidade enorme de bichos diferentes para comer. Você vai caçar e conseguir comer um bicho específico e você vai conseguir coletar lá uma folha, uma planta, um tubérculo específico. Né, meu amigo Eurípides, que é especialista em microbiota, né, tem essa noção, né, Eurípides, de que se a dieta não for variada, a microbiota vai sofrer e a gente vai ter um problema sério. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Claro. Esse é o tema da palestra. Eu estou levantando vários estudos em como fica a microbiota e é baixo carboidrato. Dentro disso, qual que é o extremo de carnivorismo? Tá? O que o pessoal tem que entender, para não dar muito spoiler, né? Para ficar... Claro. Deixa a curiosidade do pessoal, e aguça a curiosidade do pessoal. Por que não tem muitos estudos sobre isso? Porque, primeiro, que não é interesse da indústria investir nisso. Então, não é interesse da indústria e nem do status quo atual, né? Que todos sabem que está vendendo uma agenda aí que goela abaixo, né? E não é a melhor para o ser humano, não é o que a gente cresceu e evoluiu para consumir, falar assim. Então, realmente, tem muito estudo de caso, tem estudos pequenos e direcionam para a gente o que pode acontecer com a dieta de baixo carboidrato, tá? Mas já para você, aquela questão, temos que ter microbiota diversa, mas para isso, gente, eu não preciso o erro de todo mundo. O pessoal está alimentando a microbiota e esquecendo de alimentar a si mesmo, tá? Então, esse é um erro grande que está acontecendo aí. O que é melhor para a bactéria tal, o que é melhor para a bactéria tal? Eu acho que o que é melhor é você estar saudável para ela poder viver dentro de você, que você é o universo dela. Então, já começa por um erro de posicionamento, de visualização. Tá? O que a gente come é meio de cultura, tá? A única coisa que vai acontecer, então vamos comer muita fibra para alimentar a bactéria. Tem intestino irritável, vai fermentar para caramba, vai piorar sintomas de fibras. Então tem sim paciente que melhora com retirada de fibras. A dieta carnívora, por exemplo, para paciente que tem síndrome do intestino irritável, tem muitas pacientes que melhorou 100%, porque carnívora é low food maps. Tá? Se você do lápis é no food maps, praticamente, né? Exato, exato. E assim, se você tiver vegetais na sua alimentação, você pode até ser low food maps, mas sempre vai ter um food mapzinho lá, né? Não tem como não ter, porque todo vegetal praticamente tem, algum deles tem lá, pode não ter em grande quantidade, mas vai ter. Então, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela vai estar ingerindo um troço que de repente está fazendo mal para ela, né? O único food map de origem animal é a lactose, é o leite. Que também, numa carnívora estrita, a pessoa tira o leite também. Exato. Sim. Exato. Melhora bastante, gente. Isso a olhos vistos. Aí eu tenho aquela pergunta que eu respondo a vida toda. Mas como é que faz? As bactérias não vão fermentar para produzir os ácidos graxos de cadeia curta? Gente, você tem outros meios de produzir o ácido graxo de cadeia curta. Não é só por ali, mas só porque a flora
está um pouco mais reduzido em número, não quer dizer que não esteja produzindo e trabalhando para você. Então, uma coisa é o intestino saudável, tá? Com uma dieta carnívora, outra coisa é o intestino que está totalmente inflamado, querer cair numa carnívora. Aí você está Exatamente. Exatamente. E dentro disso que você está falando, Eurípides, é assim, o que é que você prefere? Você prefere uma microbiota ultra saudável no intestino inflamado, ou você prefere uma microbiota de repente reduzida, mas no intestino saudável? Tá? Mas é isso que vendem. O prebiótico é para isso, é para atacar no intestino, para ver se melhora. Até que melhora, os estudos mostram. Mas você parou de tomar, volta tudo de novo, porque o terreno... o terreno está péssimo, né? Isso, exato. Então eu vou pincelar tudo isso nessa live. Eu vou desde a microbiota lá dos homens das cavernas e vou evoluindo aí. Muitos estudos foi o querido DJ surfista que levantou. E eu tenho levantado. DJ surfista é fera demais. É muito rápido, gente. Eu nunca vi alguém tão rápido como ele. Tá tudo na ponta da... Rapidinho. Eu chamo ele de Pubman. Eu acho que ele deve passar. eu acho que ele deve passar assim, pelo menos umas 5 horas por dia. Só ele entra no primeiro. Hoje eu estou com vontade de pesquisar sobre. Deixa eu ver aqui. Sobre Temal. Aí ele bota lá Temal e fica só pegando os estudos. Não é possível. Eu não consigo acompanhar. Né? É difícil. No ritmo dele eu já tentei, não consegue não. Você vai falar sobre Temal também, Eurípides? Vamos também, né? Que é um desfecho substituto aí que estão valorizando demais e estão valorizando mecanismos e não desfecho duro. Então, isso aí tudo vai ser conversado lá. E também vamos falar, né? A gente tem que ser justo, né? E tem colega nosso da low carb, né? Falando besteira também, porque eu li num blog grande aí falando que é compatível viver sem microbiota. Não é, gente. Não é compatível. Porque a microbiota, pelo que a pessoa falou lá de forma simplificada, ele pensa que está só no cólon. Mas não, a gente tem microbiota da boca ao ânus. Se eu tiro o meu cólon, não é que eu não vou ter mais microbiota. Eu vou ter microbiota. Ela vai ser mais delgada, ela vai ser microaeróbica, ela vai ser aeróbia, da boca. Vai descendo, vai ficando anaeróbio até lá embaixo, por causa da questão do gênio não chegar lá. Então, até para escrever, a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque aí também está valorizando mecanismos, né? Falou muita coisa, mas aí chegou nesse ponto, quase que eu mandei um e-mail. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, Eurípides, porque a minha tia, que mora aí pertinho de você, mora em Brasília, ela fez uma ileostomia, né? Ela tirou praticamente todo o intestino grosso, né? E assim, se eu pensasse dessa forma, ela não tem microbiota, mas ela tem na boca, tem lá no intestino delgado, talvez até de repente tem alguma coisa, no ânus tem alguma coisa, tem a da pele, tem a dos olhos, né? Eu posso dizer, ela não tem a microbiota da parte que ela tirou, né? Aí talvez até ela não tenha, se não migrou para algum canto também, né? Tem a microbiota vaginal, já que ela é mulher, né? Então tem microbiota em todo buraco, né? Sim. Então, se fizer aqueles testes de microbiota lá, o que vai ter acontecido com a sua tia é que mudou a proporção entre os firmicutes, bacteroidetes. A gente está o tempo todo com essa balança aí. E criou-se, a indústria criou para vender probiótico, que o balanço X de bactéria Y, Z é assim, e aí sim, vem aqueles testes de microbiota que me mostram uma fotografia daquele momento da pessoa e sugere, essa pessoa aqui não pode consumir mirtilo, não pode consumir... Não, gente, isso aí, infelizmente, é igual a pessoa falou, é uma astrologia baseada na microbiota. Não é assim. É verdade. Qual é essas aí que é... você falou firmicutes e bacteroidetes. Eu nunca consigo decorar qual é que é boa e qual é que é ruim. Qual é? Então, você decora o B de bom. Então, bacteroidetes são os... Pronto.
Ah! Eu acho interessante, pronto, agora ficou legal. Eu acho interessante essa história de que bacteroidetes é boa, se tiver na proporção maior e tudo mais. E aí, quando você pega, eu li isso no livro do Paul Saladino, eu achei muito interessante. Paul Saladino é o The Carnivore Codes, né? O código da dieta carnívora. E ele fala que os Hadza, que é uma tribo de caçadores-coletores, né? Que eles não têm bacteroidetes. Falando dele também lá. Pô, se ele não tem se o bacteroidetes é a que tem maior quantidade porque é a boa, e os caras que têm uma dieta ancestral, não comem nada de industrializado, né? Que são a epítome da saúde, não tem. Será possível que ninguém pensa isso, doutor Euripe? Se ninguém pensa, pô, tá alguma coisa errada nessa concepção, nessa hipótese, né? Nesse modelo que eu estou criando, tem alguma coisa errada, né? Aí você pega o Mazda, não fala para a empresa que faz aquela rotulagem toda de quem que é. E manda. E pega um obeso que está equilibrado, está naquele equilíbrio tênue na corda bamba para cair, né? Que não existe obeso saudável. Isso, mas que está com equilíbrio bom de microbiota. Vai ganhar 10, o gordinho obeso vai ganhar 0, o outro lá, e vai pôr em vários quilos ali na cápsulazinha com bilhões de cepas, e o outro lá, não, ele está bem, pode manter. Complicado, né? Assim, a gente volta para aquela história que é o que eu estava conversando com o Burgos e com a Bizi, que é a história do profissional de saúde que não vê a pessoa. Ele vê o exame. Né? Ele vê... Quantos de nós não já fomos, né, Beta, né, Michele? A gente vai no médico... Meu Deus! E aí o médico nem... Sabe, eu não sei se acho que o Eurípides é dessa época que o médico apalpava, ele pegava na barriga. Né? O médico não faz mais isso hoje, não. Hoje o mal médico olha passa nessa exame, cara. Ele não olha, ele só usando aqui na frente, é impressionante. Mal olha na cara. E aí, como é que você como é que você pode ser um profissional de saúde que vai lidar com pessoas se você não está lidando com uma pessoa, está lidando com números? É bem complicado. Isso aconteceu recentemente comigo. Até conversei com o doutor Adolfo a respeito para ele. Aí a gente fez uma consulta depois disso, porque eu fiquei assim, nossa, mas eu tô tão bem. Será que esse número aqui vai influenciar tudo na minha saúde, né? Então, realmente é bem complicado isso de se basear só no exame, né? Foi o colesterol que aumentou. Não, pior que não foi o colesterol. Porque o profissional já estava um pouco mais atualizado em relação a isso. Mas olha, eu fiquei assim, gente, mas eu tô tão bem, eu tô me sentindo bem, não tem por que bater nessa tecla aqui. Mas enfim, é isso que é muito comum mesmo. Eu estou super saudável, me sentindo bem, e um marcadorzinho lá que estava um pouquinho alterado, ficar, não, mas esse aqui, gente, mas parece, não faz sentido. Parece até que quer achar alguma coisa, né? Eu tenho que achar alguma coisa ali. Exato. Eu tenho que achar. Ela tá bem, mas eu preciso achar alguma coisa. Tem que achar alguma coisa para passar algum remédio para justificar a consulta. Suplemento. Porque tem uma parte de responsabilidade disso que não é só do profissional, não. Tem uma parte de responsabilidade da população também. A parte do outro lado. Que é o médico só é bom quando ele passa um remédio. Não sei se o Eurípides sofre com esse tipo de coisa. E o nutricionista só é bom quando passa um manipulado ou um suplemento. Sim. Pois é. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu sempre tive, na minha infância e parte da adolescência, eu tinha muita alergia, rinite alérgica. E eu fiz um tratamento depois com as vacinas e resolvi praticamente o problema. E eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai me levou num médico homeopata, né? E que era médico, mas também trabalhava com homeopatia. E eu lembro que o cara fez uma consulta de 2 horas comigo, mandou meus pais saírem da sala para me perguntar coisas sobre a interação familiar, entendeu? Eu achei aquilo super esquisito. Sensacional. Hoje, Mas... eu entendo. Hoje eu entendo. Ele estava certo. Eu achei super esquisito. Pô, como assim? O cara vai me perguntar o que é que eu como, vai me perguntar como é que é meu relacionamento com meus pais, se eu fico de castigo, se eu... Sabe? Que médico mais maluco, né? Mas assim, era para ser desse jeito, né? O padrão deveria ser desse jeito.
Porque como é que eu posso, por exemplo, como nutricionista, como é que eu posso ajustar uma dieta de uma pessoa se eu não sei como é que é o relacionamento dela com o marido? Né? Se o marido chega todo dia em casa querendo agradar a família e tudo mais, chega com pizza, com bolo, com torta, com essa coisa toda, qual é o poder que a pessoa está conhecendo agora, eu vou ter de ajudar essa pessoa? É praticamente impossível, né? Eu vou concorrer com a família dela. Sabe, essas coisas que a gente precisa... Como é que você sabe disso? Não é olhando para o exame. É realmente conversando. Conversando. As pessoas às vezes não entendem, porque... E eu sempre falo, paciente, às vezes você vai voltar para um retorno, alguma coisa desse sentido, e não vou fazer ajuste. A gente vai tentar entender mais coisas, a gente só vai conversar. Porque às vezes a gente precisa saber algo a mais, algo além, para entender. Então é por isso que isso não está funcionando. E aí agir. E aí falar, olha, isso não está funcionando, então por causa disso. Então vamos tratar isso daqui. Né? É realmente olhar para a pessoa. Entender a dificuldade dela dentro do ambiente, do mundo dela, e para poder ajudar. E só exame não resolve nada. É como ele falou, não adianta nada ficar olhando pro exame, só que o problema dela não é o exame, o problema é o marido em casa que não tá ajudando. Então a gente precisa tratar isso primeiro, porque senão nada vai mudar nesse exame nunca. Né? Tem que tratar o marido. Tratar o marido primeiro. Eu trabalho bastante com as alunas em relação... eu trabalho bastante em relação a isso com as pessoas que fazem mentoria comigo, porque tem que entender o contexto, né? O ambiente da pessoa, o que está acontecendo em casa, no trabalho, como que é o dia a dia, as dificuldades que a pessoa tem para tornar a rotina alimentar dela sustentável mesmo, né? De repente ela tá até bem, mas a influência dela dentro de casa, porque, assim, a maior queixa que eu recebo, a família, os amigos não ajudam. Então, a pessoa tem que realmente se fortalecer para que ela consiga manter, né? Ela tem que se fortalecer no próprio propósito dela, na própria razão que ela tem para mudança. Então, a mente tem que estar fortalecida, né, em primeiro lugar. E aí não basta só dar remédio, suplemento e uma lista pronta lá da gaveta, né, Michele? Sim, falar, faz essa dieta aqui. Tem que individualizar, não tem jeito. Não dá. Tem que individualizar. Exatamente. Né? Entender o contexto da pessoa, na verdade, né? E simplificar e entender o contexto. Esse eu acho que é o principal. E você tocou num ponto que é muito importante, sabe, Beta? Que é a questão da mente, entendeu? Tudo começa na mente. Por que a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Reduz o estômago fisicamente e mesmo assim a gente tem uma taxa de retorno acima de 50%. Ou seja, uma taxa de reganho de peso acima de 50%. Cara, porque não operou o cérebro, né? Foi o estômago. É uma cirurgia que você tem uma cirurgia de risco, né? Principalmente porque é uma cirurgia que você está no estado de obesidade. A gente sabe que cirurgias em pessoas obesas são sempre mais complicadas. A quantidade de anestésico, toda a estrutura é diferente. É uma cirurgia que tem um pós-operatório extremamente sofrido. Mas não é pouco, não. É muito sofrido. E aí, a pessoa, depois que passa dessa época, ela recupera o peso. Cara, é muito sério isso quando a gente para pensar. Mas e fica com sequelas ainda, né? E fica com sequelas. É uma cirurgia que deixa sequelas, não tem jeito, né? Questão do cabelo, a questão da necessidade, obrigatoriedade de reposição de ferro periódicas, né? E mesmo assim, a pessoa acaba tendo um reganho de peso. Quer dizer, o que poderia ser tão mais agressivo a ponto de essa pessoa não recuperar o peso? Eu não consigo pensar em nada. Tá entendendo? É perda de referência, né? É perda de referência. Exatamente. Perdemos a referência para tudo. Hoje a gente tem pessoas fazendo pela cirurgia bariátrica pela segunda vez. Meu Deus. Eu não conheço ninguém que fez pela terceira, mas eu não duvido já ter não a possibilidade. Né? Então, é muita coragem, né? É muita desespero, coragem. Acho que na verdade é porque não conheceu esse outro caminho aqui, né? Perdeu a esperança mesmo e tá assim desesperada a pessoa. E não sabe os efeitos do depois, né? Não sabe o efeito do pós. Porque entra naquela questão do médico que às vezes ele não fala tudo, né? Não fala tudo. Quer operar.
A pessoa quer ser operada. Então... Exato. E a equipe multidisciplinar, que era uma obrigatoriedade, ela está cada vez menor, né? Está cada vez menos multi, né? Ou seja, a pessoa chega ao ponto da pessoa chegar num consultório e escutar do médico: engorde X quilos para poder você fazer a cirurgia bariátrica. Gente, essa é uma recomendação perniciosa, tá entendendo? Uma recomendação de você sugerir para um paciente que já está passando por um processo muitas vezes de depressão, de baixa autoestima, de ansiedade, de compulsão alimentar, e você dizer para esse cara: coma mais para poder você ganhar 10, 15 quilos e poder se operar e o plano pagar a sua cirurgia. Sim. Existe muita resistência das pessoas em fazerem também acompanhamento psicológico, né? Tem muita resistência, um preconceito muito grande de quem só vai para o psicólogo aquela pessoa que está nas últimas, que é desequilibrado, que é maluco, enfim, né? Só vai pro então as pessoas não doido. querem fazer. Todo mundo vai, eu faço terapia, eu falo para todo mundo fazer terapia, todo mundo precisa, gente, é maravilhoso. Parei um tempo, voltei. Terapia é fundamental. Tem que ter, e principalmente na questão de dieta, né? A gente assim, que trabalha com pacientes e tudo mais, o que eu percebo é que sempre cai na questão comportamental. Sempre tá aqui, ó. Sempre, não tem jeito. Às vezes a pessoa sabe, ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe. Mas tem uma questão comportamental ali que impede ela. Né? E aí porque tem muita coisa em sempre jogo, tem que trabalhar. né, Michele? Tem muita coisa em jogo. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa hoje que perdeu o pai faz 6 meses. Né? E ela começou a fazer uma alimentação legal, estava indo bem na low carb, na cetogênica e tal, tinha perdido já quase 5 quilos. E aí, essa época do ano era uma época que ela tinha muito contato com o pai, que ela fazia programas com o pai, sabe? Então, quer dizer, não é uma necessidade obsessiva por comida. Nesse caso, especificamente, não é a comida. Né? Mas veja como medidas simples, que é o que a Beta faz, poderiam ter ajudado. Ela estava me contando que teve um dia que ela estava extremamente triste, extremamente ansiosa, ela abriu a geladeira e tinha uma travessa desse tamanho de mousse de maracujá. Feito com leite condensado. Você está entendendo? Então eu disse, mas por que essa travessa estava lá? Quem é que gosta de doce na sua casa? Ninguém. E quem foi que fez? Não, foi as meninas que trabalham lá em casa. Eu digo, essas meninas não têm uma orientação? Tá entendendo? Então, às vezes, a pessoa tá tão imersa naquele problema... Presa no padrão. Ela nem se toca de que, porra, é mesmo, eu posso chegar para ela e dizer assim, olha, eu não quero mais esse tipo de coisa na minha geladeira. Quem é que manda na casa? É você ou é a secretária? Mas é exatamente, ela não pensa. Teve um paciente uma vez que ele falou, eu cheguei em casa cansada, aí eu pedi um iFood, eu falei assim, você tinha ovo em casa? Tinha. Eu falei, por que você não preparou um ovo? Você ia levar 5 minutos, o iFood leva 30. Você não estava cansado? Às vezes falta, né? Então, a pessoa, o básico mesmo falta. Não pensa, porque ela age pela questão do cansaço. Enfim, cada um sempre vai ter um motivo, uma razão. Eu bato muito nessa tecla do que parece óbvio pra gente, não é óbvio pra todo mundo, né? Então eu bato muito nessa tecla do básico, porque às vezes pra mim é normal, mas como que eu não tive essa ideia? E é o que eu mais escuto, nossa, mas eu não tive essa ideia antes, olha que legal. Então a gente tem que insistir nisso, de mostrar o simples mesmo, o básico para as pessoas. Eu tenho uma amiga que hoje mostrou uma foto, Henrique, veja se eu fiz certo. Eu estava aqui tomando café, ela não gosta de café, ela começou a tomar café porque ela queria ter um pouco mais queria usar cafeína, né, a favor dela. E aí eu botei esse cappuccino dentro para adoçar. Aí eu digo, manda o rótulo. Aí ela mandou o rótulo, tinha 16 gramas de açúcar, né, o cappuccino. Aí eu disse, mulher, tem 16 gramas de açúcar. Aí ela disse, mas eu não podia botar xilitol? Por que eu não posso botar esse cappuccino? Né? Então. Aí vem aquela história. É óbvio. Aí, nessa hora, dá vontade de você dizer assim, não, aí você pensa, cara, isso é óbvio pra mim. Pra ela não é. Aí eu o óbvio precisa sempre ser dito. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que a gente conversou naquela live. O óbvio precisa ser dito.
né? Você não Igual tem como cadeira para na nós. faculdade, óbvio 1, óbvio 2, óbvio 3. Não tem. Uhum. O óbvio É precisa ser verdade. dito. Isso Precisa ser acontece muito, esclarecido pra muito, pessoa. muito. Eu tenho uma amiga, a mesma coisa. É a mesma coisa. Já faz um tempo ela comentou comigo, porque o meu marido chegou em casa e comprou, lembro que foi uma marmita, alguma coisa assim. E aí eu não tinha nada pronto pra mim. Eu falei assim, mas peraí, você não tem albumina aí? Não tem cacau? Não tem as coisas pra você fazer um shake quando acontecer isso? Mas sabe que eu não lembrei disso? É. Não, ela não lembrou, É o ela simplesmente automático, o é o modo automático, automático, modo Mas né? é o automático. piloto automático, é o piloto automático. Tem um filme muito legal chamado Clique, Controle Remoto. Já Sim, viram esse filme? Com o Adam muito bom. Sandler, né? Que ele Aham. Uhum, ganha um controle remoto e ele começa a ter a possibilidade de colocar para frente determinados pontos da vida dele que ele não quer pensar, né? Ou uhum, seja, é o que a gente Uhum. faz quando a gente está no piloto automático. sim. As consequências do filme são desastrosas, né? No final do filme Uhum. né? Mas eu acho interessante é que esse piloto automático, ele do ponto de vista ancestral, ele era muito importante, Sim. né? Porque, por exemplo, nenhum de nós aqui está sentindo a roupa que está usando. Está sentindo agora, porque eu acabei de falar. Mas até o momento em que eu falei, ninguém estava nem percebendo que estava de roupa. Por quê? Porque é um estímulo constante que o nosso cérebro ele oblitera, porque Uhum, não faz sentido eu ficar com todos os estímulos ao meu redor fazendo diferença no meu cérebro e a gente enlouquecer, uhum, né? Então, quer dizer, quando você entra no piloto automático, numa situação de 50, 200 mil anos atrás, só o que te acorda é aquilo que realmente faz sentido te acordar. É um leão, é um tigre dente de sábio que está rondando a tua aldeia, né? uhum, É um animal que tem a possibilidade de você caçar. Mas hoje você não está em piloto, você está em piloto automático é extremamente nocivo. Porque a quantidade de variação que você tem ao seu redor, na comida, nos nutrientes, nessa coisa toda, é muito grande, né? sim. Você está em piloto automático, você abre a geladeira, você vai pegar uma porcaria para comer. Você tem que estar consciente. É aquela história da entropia do post que eu coloquei domingo. Tudo tende ao caos. Eu tenho que estar Sim. ciente, injetando energia para que eu não entre em caos. Né? É. E isso Hoje o junta mundo com pede o isso. próprio estresse que a gente vive hoje, Sim. né? É. Junta tudo, o A próprio nossa estresse, tendência, ansiedade, tudo. nossa tendência é Galera, buscar o conforto também, nossa né? tendência é Uhum, buscar o Então a conforto. gente tem que fugir disso um pouco, buscar um pouco de Exato. desconforto para evoluir, né? Senão a gente não vai uhum. sair Porque do lugar. aí a É. gente volta mais uma vez para a questão ancestral. O problema é que a gente evoluiu muito rápido a nossa cultura, o nosso ambiente, e o nosso organismo, o nosso cérebro Uhum. não Não prosseguiu, acompanhou. né? Não acompanhou. Zona de conforto para um ser humano de 200 mil anos atrás era a coisa mais importante do mundo. Era Uhum, encontrar um local que eu tivesse água, comida e proteção uhum. contra predador. A zona de conforto hoje é a pior coisa do mundo. A gente É. saiu da água para o vinho e o nosso cérebro continua exatamente igual. Tem um livro muito bom, eu gosto bastante, esse livro aqui do Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de economia. Pense rápido, pense devagar. Esse livro é fantástico e ele fala exatamente sobre esse assunto. E a gente precisa de uma injeção de energia muito forte para a gente não cair no piloto automático, que há 200 mil anos atrás era muito importante e hoje é péssimo, Uhum, dessa zona de Uhum. conforto e dessa coisa toda. Né? Então sim. é algo que a gente precisa estar muito atento. Galera, a gente já está indo para 1 hora de live. Passa rápido Ó, o quando a gente papo tá vai bom. Passa começa a rápido. conversar. Eu queria falar para o pessoal um pouquinho da jornada, né? Para o pessoal ficar ciente de como vai ser. A jornada vai acontecer dos dias 24 ao dia 28 de janeiro, né, de 2022. Os ingressos, as credenciais já estão à venda, né? Estão à venda nesse link que vocês estão vendo aí embaixo. Tá? Essa jornada é a segunda edição da jornada. Tá? Então vocês podem adquirir a segunda edição, se você já teve a oportunidade de participar da primeira. Se não, eu recomendo fortemente que você adquira a primeira e a segunda num combo que nós fizemos. Tá? A gente está em preço de primeiro lote. Né? O primeiro lote está se acabando.
tá? E quando se acabar, vai se acabar, não vai ter chororô. Acabou Tá? a moleza. Acabou a moleza, né? Então é R$ 99,00 a credencial do primeiro lote só da jornada 2.0 e quem quiser as duas, por R$ 149 você adquire as duas e vai ser um evento de 5 dias. Cada dia vão ter 3 palestras, tá? Então são 15 palestrantes, tá? E a coisa mais legal de tudo, na verdade tem várias coisas legais, mas tem um grupo no Telegram, onde você vai ter acesso a todos os palestrantes, de forma que você possa tirar dúvida, interagir e tudo mais. É lá nesse grupo que a gente vai passar o link das palestras, que é a segunda vantagem, são palestras ao vivo. Então é como se você realmente estivesse num congresso, né? Podendo levantar a mão, perguntar, interagir com o palestrante. Isso é muito legal e é claro que se você não puder participar ao vivo, as palestras ficam gravadas para você poder acessar, né? E toda a estrutura está montada, né, com palestrantes até de fora do Brasil. A gente vai ter palestrante de Portugal, a gente vai ter palestrante dos Estados Unidos, então vai ser super legal. E, poxa, assim, a Beta falou um pouquinho no começo, mas para mim é uma realização de um sonho, a gente ter a possibilidade de ter esses encontros anualmente, né, onde a gente possa reunir a galera. Infelizmente eu não pude estar no Brasil Low Carb, quem sabe em 2022 ou no começo de 2023 a gente não tem aí uma jornada Rebelião Saudável presencial. Né? Seria maravilhoso. Sim. Né? Seria bom demais. Vai ser muito legal. Vai ser muito massa. Mas enquanto a gente não tem a presencial, vamos para online, gente. Já garante aí a entrada online. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Foi maravilhoso. A primeira edição foi incrível. Então, a segunda, tenho certeza que vai ser sensacional. Estou ansiosa por ela também. E eu alterei o tema da minha palestra. Eu ia falar sobre gordura, mas aí o Túlio ia falar sobre colesterol, né? O Túlio Sperber. Então eu disse, não, quer saber? Eu vou falar sobre um tema diferente. E aí eu tive a seguinte ideia, né? Porque na apresentação do meu TCC, eu só tinha 15 minutos. Eu ainda falei 26. Fui criticado por isso. Eu tinha 15 minutos só. Então eu disse, cara, é uma apresentação legal que eu tinha tanta coisa para falar e, sabe, tanta coisa para mostrar. E eu disse, quer saber? Eu vou fazer uma palestra sobre nutrição ancestral. E aí, o pessoal que se inscrever na jornada, tanto que se inscrever no combo ou fizer apenas a aquisição da jornada 2.0, vai receber de bônus o PDF do meu TCC para poder baixar e estudar também. Então, acho que vai ser um material super legal. Muito bom, tá vendo, gente? Até brinde informado. Vai ter. Então, já aproveita. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Fora quem comprar com a primeira, né? Com a primeira jornada. Sim, a primeira jornada mais PDF, tá vendo? Eu já comprei. E todos os palestrantes vão disponibilizar os PDFs das suas apresentações. Então vai ser, o pessoal vai sair com muito material para dar uma muito bom. Vai ser bem legal mesmo. Então adquire o teu credencial nesse ingresso, nesse site, jornadarebeliãosaudável.com.br, tá? Corre para poder aproveitar o preço de primeiro lote. Galera, uma mensagem final para o pessoal. Então, a mensagem que eu tenho é que vale a pena, gente. Vale a pena. Foi uma experiência incrível e não tenham dúvidas, porque é um evento sensacional, com profissionais maravilhosos, é muito aprendizado. Então, eu recomendo muito, de verdade. Bom, eu penso que o conhecimento, ele liberta. Então, toda forma, né, que você conseguir, for possível você obter de conhecimento, toda fonte de conhecimento vai te libertar de alguma forma. Então, acho que nunca é demais. A gente nunca vai saber tudo. A gente todo dia está aprendendo alguma coisa, todo dia. Às vezes você vai ver a mesma palestra com a outra e vai aprender mais coisas. Então, se você quer ser saudável, se você quer melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, é o conhecimento que vai te proporcionar isso. Então, aproveitem essas lives que a gente está fazendo, compra o ingresso, porque vocês só vão ter a ganhar, né? O Henrique não falou, mas vou falar, compra para dar de presente também. É isso. Exato. Boa. Compra para dar de presente. Melhor presente. Alguém que você, né, ama, que você quer ver melhor, e de repente uma pessoa dá de presente, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender, dá de presente também. Então, exato, de repente sei lá, um acadêmico de nutrição que você também quer que conheça um pouco mais, que mude um pouco a forma de pensar, ou uma pessoa que está pensando em fazer em nutrição e quer aprender um pouco mais para entrar na faculdade já embasado. São muitas opções. Sim. Doutor Eurípides, meu querido, uma mensagem para o pessoal. Então, vocês vão ter a possibilidade de ver
pessoas que aprofundam muito em vários temas diferentes. O conhecimento ali realmente é vasto para aproveitar e para ver também uma linha aí de raciocínio, para ver que a gente está falando coisas de áreas diferentes, aprofundando de coisas diferentes, no fim das contas, é a mesma coisa, é voltar original, é voltar à comida de verdade, para que a gente volte a ter saúde, para essa colocaram a gente e começar a olhar com um olhar um pouco mais crítico. Legal, Ótimo. legal. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite a todos. Tá? Ansioso pelo encontro presencial, mas por enquanto a gente fica aqui no virtual. Foi ótimo conversar com vocês. Tchau, tchau. Boa noite Foi a ótimo, todos. gente. Muito obrigada. Boa Tchau, noite. tchau.